Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula, campanha publicitária. Está aí na tela para vocês. Tema da aula, produção de campanha publicitária, objetivos, identificar e compreender o gênero textual panfleto como peça publicitária e sua intenção comunicativa, produzir panfletos observando suas características, meio de circulação e temas relevantes para a vida social e comunitária, planejar e produzir uma campanha publicitária na escola. A aula de hoje com a professora Silene, que já está aqui ao meu lado. Olá, professora. Olá, professor Mauro, olá, estudantes e professores, todos que acompanham nossas aulas, tudo bem com vocês? Então, como o professor mencionou, vamos aí finalizar essa etapa aí, a página 53 e 54 do caderno do aluno do oitavo ano, e vamos trabalhar campanha publicitária. Já vimos o que são aí os folders, falamos um pouquinho sobre cartazes e hoje chegou o dia da produção, então vamos lá. Relacionados a panfletos. Nesse contexto aí eu já tenho algumas perguntas para direcionar e vamos pensar o seguinte: hoje tem que sair uma campanha publicitária do oitavo ano, tá? E depois vocês vão enviar lá no nosso Instagram, vamos verificar o que as escolas estão fazendo e será muito bom apreciar em outro momento aqui as atividades que vocês fizeram. Acolhida, as perguntas para vocês já mandarem sobre esse contexto. Para que servem os panfletos? Quais locais normalmente são utilizados, as pessoas entregam panfletos? Então, 1 minuto e eu quero saber aí. Voltando então com a participação dos alunos, vamos ver aqui então o que os alunos estão mandando. Bom dia para os alunos da escola Professora Marli Terezinha Ramalho Gomes. Bom dia aos alunos da escola Hélio Divino de Souza de Jacareí. Os alunos da PEI Metalúrgico, que sempre estão participando aqui das aulas. Vamos lá. O aluno da Proedna dizendo o seguinte, não, Proedna não, desculpa. O aluno Henrique da Pro Paula dizendo, eu acho que é para divulgar alguma coisa. Um abraço para os alunos da escola IASP também, que participam sempre com a gente. O aluno Bruno Henrique, para divulgar algo ou alguma venda. Aluno Eduardo, informar. João Guilherme, para informar. A Edgar Maia, mercado, ele está perguntando se folheto serve no mercado, né? Sim, pode ser. Os alunos da Proelza dizendo, mandando bom dia, né? E um bom dia para eles também. A aluna Maria Luísa, panfleto se utiliza na rua, né? A gente vê na rua. Andressa, para informar ou indicar algo. Ótimo, então isso. assim, muito bom. Para informar ou indicar algo, fazer uma propaganda, como vocês mencionaram. E o outro colocou assim, no mercado, realmente, às vezes, para saber as ofertas. Eu coloquei aí essas duas imagens, vou pedir até para voltar na tela aí, que eu gosto bastante de dança. E essa imagem aí entregando, como se fosse alguém entregando, está em inglês, mas tudo bem, mas só para vocês lembrarem do contexto, de procura, se alguém está procurando um animalzinho perdido, entrega aí próximo na redondeza. Até porque se fossem colocar cartazes, agora nós temos até uma lei aí, nós iremos falar em outro momento sobre isso, mas olha a divulgação da dança, né? A divulgação que vai abrir uma escola de dança, muito legal, e eu amo dança, então achei fantástica essa imagem. E já relacionado aí que panfleto se entrega pessoalmente, que tem essa parte de fazer uma divulgação, de ter a parte de persuadir, convencer ou que a pessoa adquira um produto, sobre um assunto que está no nosso contexto aí, na apostila, no caderno do aluno, no caso, para vocês
E sobre a dengue? Você já recebeu algum panfleto ou já recebeu alguma informação sobre a dengue? Então, essa é a segunda pergunta aí que tem como atividade já para começarmos a atividade do caderno. Então, tem duas perguntas aí que vocês vão mandar na sequência. O que você sabe sobre a dengue e se você já recebeu algum tipo de panfleto sobre a dengue ou mesmo se você já recebeu ou já leu algum cartaz. Então, 1 minuto você fala aí. Você já leu algum cartaz sobre a dengue? E se você sabe algo sobre a questão da dengue aí? 1 minuto. Voltando, então, o aluno Eduardo, aliás, o aluno Henrique já mandou a resposta. Eu entendi que ele já recebeu o panfleto, né? Mas não falou sobre a dengue. A aluna Ana Beatriz também disse que já recebeu. A aluna Nicole dizendo doença que se pega pela picada de um mosquito. A Ellen dizendo, apresentando a escola, dizendo que sim. O Eduardo, já vi vários panfletos sobre dengue. Né, o Afonso também disse que já recebeu, Giovana, vários, né, todos eles mandando que já recebeu. Não falaram muito sobre a doença, embora o aluno Gabriel colocou aqui, doença que pega pela picada do mosquito, né, não entraram muito no assunto da doença, mas disseram, a maioria aqui disseram que já receberam. Ótimo, então com certeza, assim, até em propagandas na televisão ouviu falar sobre a dengue, então assim, era o momento, deixei para ver se sairia algo nesse contexto aí, porque também é válido se você receber algum tipo de informação. Muito bem, então hoje nossa aula nós vamos focar e vamos pensar em criar uma campanha, né, contra a dengue, o combate à dengue, até algum professor colocou aí, combate à dengue, então vamos lá. E para facilitar aí, eu contextualizei o que é um panfleto, como que funciona, e na sequência nós vamos analisar um que foi elaborado especificamente para uma atividade do 8º ano. Então vamos lá, aí na tela, o que é um panfleto, o que é um folheto. Então o folheto ou panfleto é um meio de divulgação de uma ideia ou de uma marca, um produto, né? Ele é feito em papel de fácil manejo, então qualquer pessoa pode recebê-lo, então ele é muito adaptável, tá? O material, às vezes, como eu mencionei, ele não é feito para durar, então é um material fácil. E tem essa questão. E por ser um material de baixo custo, ele tem uma facilidade de distribuição e as empresas e as pessoas conseguem, então, mandar imprimir muitos, né, para poder fazer uma grande distribuição. O gênero contém informações sobre produtos e serviços, como já foi mencionado, e o objetivo dele é estimular a pessoa a adquirir ou o produto, ou aquela ideia, ou entrar naquela intenção. É nesse objetivo o panfleto, e no caso também é chamado de folheto. Ele utiliza uma linguagem verbal e não verbal. Aqui eu coloquei apelativa, no sentido que vai buscar, de alguma maneira, frases, ideias ali, que busca o sentido emocional, esse que é o apelativo. Normalmente fazem perguntas que te remetem a alguma situação que você já viveu, uma situação corriqueira, tá? E a linguagem aparece com os verbos, muitas vezes no modo imperativo, ou seja, que dá a ideia de certa forma, implícita ali, compre, adquira para vender a ideia. Isso é o modo imperativo, tudo bem? Então, essa é a parte da contextualização de como ele funciona. Aí, na sequência, vocês têm no caderno essa imagem aí, que é o panfleto que vocês irão fazer a atividade. Está assim. Leia o panfleto educacional a seguir e responda ao que se pede. Então, tem aí a imagem. Você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. Aí temos aqui, nessa imagem, a parte não verbal, como se fosse uma localização, pode ser até a indicação do GPS, a indicação de acabe ou elimine
o mosquito. Na sequência, nesse gramado, aqui nessa grama, nós temos uma garrafa, provavelmente uma garrafa PET. Ela dá a entender que está aberta, tá, na grama. E ao lado da garrafa, nós temos um vaso. E esse vaso, ele é um vaso que está com as flores, né, 2 flores ali, e vamos pensar assim, com água, para vocês pensarem. Essa imagem, ela não está aparecendo nenhum tipo de pontuação, acho que vocês perceberam aí. Então, você sabe onde mora o perigo? Poderia ser uma afirmação dizendo que você tem certeza, que nós sabemos. Mas eu vou colocar para vocês pensarem nessa imagem como uma interrogativa, uma interrogação. Então, vai ficar assim para vocês. Você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. Acho que deu bastante aí tempo para vocês analisarem, verem as informações que eu passei. Então, nós temos uma interrogação. Você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. Acabe com ele, poderíamos até colocar aqui como uma exclamação. Vamos lá. Fica dessa maneira aí o cartaz, no caso o panfleto, né, para vocês. De acordo com esse panfleto aí, que é o que vocês têm no caderno, tenho 2 perguntas. Relacionando essa imagem, eu quero que vocês pensem o seguinte: quais as principais características do gênero textual panfleto utilizado na campanha acima? E qual a finalidade do panfleto enquanto gênero publicitário? Então, eu vou colocar também nessa parte a interrogação e a exclamação, para vocês lembrarem que vai ficar aí na tela. Então, 2 minutos para que vocês consigam responder com calma todas as informações. Se precisar, eu volto naquele outro, que a imagem está completa, tá? Então, 2 minutos. Voltando aqui, ó, a aluna Karim dizendo linguagem não verbal e verbal. A mesma resposta do aluno Edgar, da Pro Fernanda, né, desculpe. O aluno Afonso dizendo as frases curtas, linguagem mista, palavras e desenhos, né, que é a linguagem verbal e não verbal, que é a mesma resposta da aluna Nicole. A aluna Tayla dizendo linguagem verbal e não verbal, mesma resposta da aluna Nicolas. A Sofia dizendo que tem linguagem imperativa, né? A aluna Ana Júlia informar a pessoa acerca de uma doença, está perguntando aí. Eles colocaram muito linguagem verbal e não verbal, né? Na maioria das respostas, como a da aluna Andressa, né? Que disse a mesma coisa, linguagem verbal e não verbal.
Eles focaram mais nisso, Pro. Muito bem. Eu gostei que já apareceram termos diferentes, aí, linguagem mista, que eles conseguiram associar, né? Que tem linguagem verbal e não verbal. Ótimo. Ampliando o vocabulário aí. Então, eu coloquei como resposta que seriam aí para vocês dentro desse contexto. É uma linguagem atrativa, né? Ela também é objetiva. Foi bem claro, não tem muitas informações ali. Está falando que é uma campanha que está pedindo para você acabar com a dengue. É isso, acabe com ele. No caso, com o mosquito. Aí chama a atenção, né? Porque ela é clara, a linguagem é clara, objetiva, tem letras grandes, né? No caso, você sabe onde mora o perigo. E na parte ali, acabe com a dengue, já uma letra em outro formato. Então, beleza, vocês colocaram também a questão das imagens. E a finalidade é chamar a atenção, né, do leitor, do público, para a campanha que está sendo anunciada ali. Então, esse é o objetivo que vocês precisavam saber. Aí, na sequência, também tem mais 2 perguntas aí. Temos aí. Eu quero saber qual foi a intenção dele, ou qual a intenção comunicativa dessa campanha. E a próxima pergunta. Que elementos, prioritariamente, o escritor utilizou para chamar a atenção? Quais elementos ali você lembra que chama atenção? Por que ele usou aqueles recursos? Vocês praticamente aí já responderam de maneira indireta, então vou dar 1 minuto para que vocês consigam responder, tá? 1 minuto para ver se tem mais detalhes depois dessas respostas. Então, na tela aí. De volta. Valeu, Gustavo, do Pro Rafael, que mandou uma mensagem aqui. A aluna Amanda, falando da linguagem verbal, ainda da resposta anterior. Os alunos da Pro Silvana, dizendo que a intenção é espalhar informação de mostrar o perigo do mosquito da dengue. Vamos ver mais aqui, a aluna Emily, conscientizar a população, né, que é a mesma resposta da Pro Edna também. A aluna Brenda, dizendo para conscientizar as pessoas sobre a dengue. Amanda, alertar o cidadão sobre a dengue. João Guilherme, influenciar. Eduardo, conscientizar. Renata, conscientizar o leitor. Então, todos eles dizendo conscientizar, informar, né, trazer informação sobre a dengue, Pro. Muito bem, exatamente aí que vocês colocaram. Então, na tela a resposta, e vou comentar com vocês. O objetivo, então, é chamar a atenção para os riscos de mortes, né, que a dengue pode causar, né? Pensar sobre a responsabilidade, que cada um pode fazer sua parte. Isso nós vemos de maneira implícita, não está escrito no cartaz, mas podemos deduzir, né? E depois, a questão D, fala sobre qual foi o objetivo dele. Algumas pessoas conseguiram pensar nesse contexto, que as cores vermelhas chamam a atenção, que ali poderia simbolizar o sangue nesse contexto, tá? A cor preta é chamativa, então essa é a intenção, é chamar a atenção, e também ele utilizou desses recursos, letras maiores, né, garrafais ali, tudo em negrito, depois ele coloca uma parte com a cor vermelha, e tem uma parte ainda que eu falei assim, agora quando eu coloquei a interrogação, fez uma pergunta, e com a pergunta, da ideia de aproximação, você pensa, olha, será que eu sei mesmo? A pessoa se questiona e leva uma reflexão, né? Então, sobre a questão da dengue, tem muitas informações que nós poderíamos falar, mas eu trouxe 2 vídeos que eles irão ajudar a ter mais informações para elaborarmos a nossa campanha publicitária, que é muito importante, vocês irão ver agora. Então, o primeiro vídeo para vocês. Cientistas brasileiros, americanos e panamenhos se unem para monitorar pelos próximos 5 anos indicadores de doenças como zika, dengue, chikungunya e febre amarela. É um esforço para prevenir possíveis epidemias. Paula sabe bem o impacto que uma epidemia pode ter na saúde. Ela teve dengue 3 vezes. Em um dos casos, a doença foi bastante grave e ficou internada por 1 semana. Minhas plaquetas ficaram muito baixas, eu cheguei a fazer derrame pleural.
Então, eu tive que fazer drenagem desse líquido que ficou acumulado na pleura. Fiquei no CTI durante 5 dias. A gente nunca pode imaginar como é que o organismo da gente vai reagir, né? É uma doença que é muito complicada, porque por mais que a gente faça o controle dentro da nossa própria casa, às vezes o vizinho não está agindo com tanto cuidado assim, né? Dengue, chikungunya, zika e febre amarela são doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos. São doenças endêmicas no Brasil, ou seja, a população convive com os vírus que aparecem frequentemente causando surtos. Em 2020, foram mais de 980 mil casos de dengue no Brasil, 82 mil de chikungunya e 7 mil de zika. Este ano, 72 mil pessoas tiveram dengue, 5 mil chikungunya e 327 zika. Quanto à febre amarela, de julho de 2020 a janeiro de 2021, há 18 casos sendo investigados, de acordo com um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Para prever epidemias de dengue, chikungunya, zika e febre amarela, cientistas ligados a instituições do Brasil, dos Estados Unidos e do Panamá pretendem fazer um monitoramento contínuo por 5 anos dos indicadores destas doenças na natureza. A ideia de utilizar o mesmo método em 3 lugares é verificar se nós conseguimos, através de técnicas avançadas de epidemiologia, prever quando essas epidemias vão aparecer. Nós planejamos monitorar esses arbovírus nos 3 pontos principais dele, que são nos homens, onde eles causam doença, no mosquito, onde eles transmitem, e nos primatas, ou seja, nos macacos, onde normalmente são reservatórios. Aqui no Brasil vão ser monitorados os municípios de Manaus, no Amazonas, e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, além de regiões do Pantanal. Então aí sabemos que não é só uma só doença que esse mosquito ele transmite, né? Então já sabemos mais informações neste contexto. E agora para acrescentar e vocês já pensarem na campanha, tem mais um vídeo, esse outro vídeo ele tem 1 minuto, tá? 1 minuto e 7, vamos lá. Outra preocupação é com a dengue, mesmo com números bem abaixo dos registrados em 2020 em São Paulo. Inclusive aqui na capital, os casos de dengue, zika e chikungunya têm crescido em algumas regiões do estado. E por terem sintomas iniciais semelhantes, dengue e covid podem confundir quem é infectado. Em meio à pandemia de Covid-19, parte das cidades do litoral sul paulista vive também um aumento preocupante dos casos de dengue. Nestes primeiros 4 meses de 2021, vários municípios já superaram os números de 2020. Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Itanhaém estão entre elas. E mesmo com o isolamento social e a diminuição de circulação de pessoas nas áreas urbanas por causa das restrições que vieram com a pandemia, no caso da dengue, antigos hábitos continuam a existir e ajudando na proliferação do mosquito. O descarte impróprio de lixo, por exemplo, continua sendo um espaço para criadouros do Aedes aegypti. Nesse momento, as atenções estão voltadas para a Covid-19 e muitas vezes Então, vamos lá. Nessa fala aí que eu pedi para parar por conta do nosso tempo, o médico está falando que, como os sintomas são parecidos, às vezes também pode confundir. E ele faz um alerta, né, que existem casos que podem chegar a situação gravíssimas, né, que ele coloca até assim, ó, inflamação no fígado, inflamação no sistema nervoso e no coração, que pode levar à morte. Então, assim, nós estamos falando de um mosquito que transmite várias doenças e é muito perigoso. Então, nossa campanha será sobre isso. E vocês perceberam aí que são reportagens, né, atuais, são deste ano, falando aí os dados como estão, muito preocupantes, pensando nesse contexto aí. Então, sobre a nossa campanha Mão na Massa. Aproveitando que nós já vimos aí algumas informações, é o momento de vocês colocarem em prática argumentos, como vocês fariam um cartaz de divulgação sobre essa questão da dengue, que as pessoas ainda pensam que é só certas informações, só é importante para ela. E nós vimos até que se o vizinho não cuida do seu quintal, também prejudica o outro. Então, pense aí em argumentos, como ficaria o seu cartaz, tá? Para
criar uma campanha publicitária. Aí eu coloquei essas imagens. Na sequência aí, especificamente mão na massa, que você vai produzir, enviar ao seu professor, enviar também para nós aqui, eu no Centro de Mídias, enviar para a professora aí no @Felix_Silene. Pense nessa campanha que deve ser produzida ou pode ser produzida aí com você, com a sua turma na escola. Na sequência que pensou nos argumentos, como você iria pensar nessas imagens, vamos lá. Vamos construir uma campanha publicitária. Nessa campanha você vai pensar onde seria distribuído. Nós estamos num momento de pandemia, não dá para sair distribuindo cartazes, panfletos. Qual seria o meio? Provavelmente pela internet aí, nas redes sociais. Nessa campanha, pensa nas estratégias, pensa nas imagens, buscando imagens, também pense no direito autoral e toda essa questão, tá bom? Que é importantíssimo. Na sequência, qual é o público? O seu público será somente o pessoal da sua escola ou toda a comunidade? Eu coloquei alguns títulos aqui, alguns temas que vocês podem utilizar no sentido... pensa assim, a campanha de vocês vai ter um título? Você é responsável pela nossa saúde, ou saúde de todos, vamos acabar com a dengue. Normalmente são essas palavras de ordens aí. E hoje foi isso que nós vimos, o que é uma campanha publicitária, qual a importância dela. Nós acabamos a nossa aula, terminou por aqui, a habilidade está aí na tela, no caso das habilidades. Muito obrigada, até a próxima aula. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.